Pessoal, bem-vindo de volta às nossas aulas de derivadas. Hoje nós vamos estudar a parte de construção de gráficos. Era para esse vídeo da aula 5 estar sendo feito na aula 4. Só que em virtude do tamanho que ficou a aula 4, eu achei melhor a gente fazer isso em separado. Então eu vou deixar esse vídeo aqui todo só para construção de gráficos. Considerando que você já deve ter um domínio bem razoável de calcular derivadas e de tirar valor de funções, eu vou usar o tempo todo aqui o máxima como um auxiliar para mim, para eu não precisar ficar fazendo tanta conta na mão. Então, você deve ter em mente, nesse vídeo, eu não vou ficar calculando derivadas com vocês mais. Simplesmente eu vou pegar os resultados no máximo e passar para cá, pegar os valores das funções para a gente montando o gráfico. Inicialmente eu monto o gráfico aqui no papel, como se fosse uma folha de caderno, e depois a gente verifica o gráfico todo feito de forma perfeita no GeoGebra. Só lembrando aqui, o objetivo não é construir um gráfico perfeito, é saber como é que o gráfico varia, em que pontos a gente tem variações de crescimento, decrescimento, concavidade, ou seja, tudo que envolve a noção de derivada e a noção de produção de um gráfico. Bom, para construir o gráfico, a gente vai precisar de conhecimentos de funções, que a gente já tem, conhecimentos de limites e conhecimentos de derivadas. Eu vou seguir a orientação que tem no livro do Gelson Yeze, que ele dá uma receita de bolo que é muito própria para você construir o gráfico. É uma sequência de pensamento, de você verificar o que você precisa para construir o gráfico. Eu, particularmente, não uso isso quando eu faço um gráfico. Mas, mentalmente, eu tenho essas ideias. Então, eu procuro essas ideias e coloco no papel. O que o Yeze fez foi simplesmente uma maneira de organizar isso. Então, eu vou seguir essa linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio está aqui no texto que está aqui no quadro. Então, vamos lá. Para construir o esboço gráfico da função, segundo a sugestão do Yeze, é razoável seguir a sequência de construção. Primeiro, você trabalha algumas coisas que a gente estuda em funções. Então, isso aqui a gente trabalha na parte de funções. Então, aqui funções. Então, a gente tem domínio, paridade, pontos de descontinuidade e interseção do gráfico com os eixos. Isso aqui a gente trabalha nas funções. Comportamento no infinito, nos infinitos, a gente trabalha em limites. Ah, professor, mas algumas coisas aqui, pontos de descontinuidade, também não trabalham em limites? Sim, trabalho. Então, aqui, funções aqui, limites. E nessa parte aqui, a gente vai estar trabalhando com derivadas. Tá? Então, a gente vai ter que analisar todos esses fatores separado para a gente ter uma ideia bem precisa de como o gráfico varia. Não os pontos do gráfico, exatamente, mas como os gráficos variam. Então, vamos lá, vamos para os exercícios, que nada como a gente ter exemplos para verificar como isso aqui funciona. Eu separei então 5 exercícios aqui para dar de exemplo para vocês de como se pode construir os gráficos das funções utilizando derivada. Então vamos lá. No primeiro aqui, 1A. A gente quer que f de x é igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11. Então ótimo. Primeira coisa que a gente vai avaliar é o domínio. Não há aqui nenhuma restrição para o domínio. O x pode ser qualquer valor. Eu não tenho a divisão por zero, eu não tenho log, eu não tenho raiz de índice par, não tenho nada. Então o domínio é real. Essa aqui é a primeira coisa que a gente tem. Paridade. Agora eu vou procurar f de menos x. Se f de menos x for igual a f de x, a função é par. Se f de x é igual a menos f de menos x, então a função é ímpar. Né? Melhor dizendo, f de menos x é igual a menos f de x, a função é ímpar. Então vamos verificar se um dos dois ocorre. F de menos x vai ficar menos x elevado ao cubo menos 6 menos x elevado ao quadrado mais 11. E vai ficar menos x ao cubo. Aí aqui vai ficar menos 6x ao quadrado mais 11. E isso aqui não é igual a nem menos f de x, nem é igual a f de x. Então não há paridade. Então nós não temos paridade aqui. Pontos de descontinuidade. Quando eu analisei o domínio, eu já analisei os pontos de continuidade. Não há pontos de continuidade aqui, né?
eu teria que ter uma divisão por zero, alguma coisa assim. Interseção do gráfico com os eixos. Com o eixo y, tudo bem, tudo tranquilo de fazer. Com o eixo y, o que nós temos aqui? Nós vamos ter f de 0, que vai dar a interseção com o eixo y, vai dar 11. Agora, as raízes, aqui eu tenho um problema. Por quê? Nas raízes, eu tenho uma equação cúbica. Então, não há, para o nível que a gente está trabalhando, de uma forma geral de resolver esse problema, de achar as raízes de equação cúbica. Existem fórmulas chamadas fórmulas de Cardano, mas só se estuda no curso de matemática, no curso de álgebra. No curso de engenharia a gente não vê. Se eu colocar aqui, vocês vão observar que até o máxima tem problema para fazer isso. Então a gente vai ter aqui, ó, f de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11. Então aqui a gente vai ter x ao cubo, o máxima já entendeu a função, e eu peço a ele para resolver. Ó. Olha a bagunça que ele me cria aqui. Exatamente porque essas funções não são óbvias de ter as raízes obtidas. Então, a gente não vai trabalhar com as raízes. A gente vai simplesmente trabalhar com todos os outros pontos. Raízes. Então aqui eu vou botar Cardano. Então a gente não vai trabalhar com elas. Tá? Mas a gente vai trabalhar com todos os pontos que a gente obtém com o estudo das derivadas. Bom, primeiramente vamos ver aqui como é que é o comportamento dos infinitos. Primeira coisa, a função é cúbica. Então o termo cúbico domina os outros, de menor grau. Então basta eu analisar o termo cúbico, eu sei que o limite de f de x, quando x tende a infinito, então vai ficar infinito, porque o x ao cubo tem esse limite dando infinito, e ao mesmo tempo o limite, quando x tende a menos infinito, de f de x, vai ficar igual a menos infinito. Bom, aqui a gente já sabe mais ou menos como a função é. Se eu colocar aqui para vocês, de uma maneira bastante grosseira, a gente vai ter que ela começa daqui e vai terminar assim, tá? Porque ela vai crescer indefinidamente e vai decrescer indefinidamente, dependendo se ela vai para mais infinito ou menos infinito. Então aqui, a gente sabe já isso aqui do gráfico. Eu sei que ela passa no 11, então ela passa por aqui assim. Aí agora, vamos dar uma olhada como é que é a derivada dela. Então a gente tem f' de x igual a 3x ao quadrado menos 12x. Eu consigo aqui obter os candidatos a máximo e mínimo. Eu vou utilizar a derivada segunda para verificar se o ponto é de máximo ou de mínimo. Então se eu pegar aqui os candidatos a máximo e de mínimo, vão ser dados com f' de x igual a 0. Então a gente vai ter aqui, posso colocar 3x em evidência, que multiplica x menos 4 igual a 0. Então nós vamos ter dois candidatos, x igual a 0 e o outro, x igual a 4. Esses aqui são os candidatos que a gente tem para saber se a gente vai ter pontos extremos. Quando é que a gente vai ter que a função cresce? f' de x maior do que 0, a gente vai ter que esse produto aqui, 3x ao quadrado menos 12x, tem que ser maior do que 0. A gente sabe quais são os zeros da função, que são 0 e 4. Então aqui eu vou colocar 0 e aqui 4. E aqui, no meio deles, a gente vai, como ela está voltada para cima, aqui é menos, mais e mais. Então a gente vai ter que ela é crescente quando x for menor do que 0 e x maior do que 4, e decrescente quando estiver entre 0 e 4. Então a gente vai ter aqui crescimento. A gente vai ter x menor do que 0 e x maior do que 4. E o decrescimento quando o x estiver entre 0 e 4. Então a gente já sabe isso tudo. Eu posso até colocar aqui para vocês quais são os pontos de máximo e pontos de mínimo. Mas a gente vai ter que também analisar a segunda derivada para verificar onde é que está o ponto de inflexão dela e onde estão as concavidades. Com isso aqui, eu já dou qual é o ponto de máximo e de mínimo.
Quando x menor que zero, ela é crescente. Eu costumo fazer uma setinha assim. Para cá ela é crescente. Ela decresce quando x estiver entre 0 e 4. Então o x tem que ser um ponto de máximo, está em cima. E quando eu chego aqui, em 4, ela volta a crescer. Então, ó, se você observar a setinha aqui, ó, aqui eu tenho um ponto de máximo, aqui eu tenho um ponto de mínimo. Então em 4 eu tenho um ponto de mínimo, e em 0 eu tenho um ponto de máximo. O ideal é que eu saiba também como é que é a segunda derivada. Então a gente tem aqui f2 linhas de x. Vai ficar igual a 6x menos 12. Então a gente vai ter concavidade positiva quando esse cara aqui for maior do que zero. Quando é que ele vai ser maior do que zero? Quando x for maior do que 2, né? Porque vai ficar maior do que 12. Então a concavidade positiva para x maior do que 2 e negativa para x menor do que 2. E o ponto de inflexão vai ser f2 linhas de x igual a 0. Aí a gente vai ter aqui ponto de inflexão em x igual a 2. Que aí vai ficar 12 menos 12, 0. Eu só preciso verificar, aqui, inflexão x igual a 2, eu só preciso verificar se a derivada terceira em 2. A derivada terceira vai ficar 6, é maior do que 0. Não é igual a 0, então nós temos aqui o ponto de inflexão também. Como é que vai ficar esse gráfico? Vou pegar aqui os dados para vocês. Né? A gente sabe aqui que o x igual a 0, então, vai ficar ponto de máximo. Ele passa aqui no ponto de máximo, no 11. A gente vai ter uma raiz aqui no meio. A gente vai ter um ponto de inflexão em 2. Aqui em 2 e o outro em 4. Aqui em 4 eu digo o ponto de mínimo. Né? O ideal é saber aqui quanto é que é o f de 2. Eu posso usar o máximo aqui para isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no máximo. Eu já tenho aqui f, né? Vamos pegar aqui f de 2. Para eu não ficar tendo esse trabalho. F de 2 é menos 5. Então a gente sabe que em 2 ele passa ali no menos 5. Né? Vamos dar uma olhadinha quanto é que é o f de 4. O f de 4 é menos 21. Então a gente pode utilizar esses dados aqui para saber como é que é o gráfico. Bom, na verdade aqui, o gráfico vem aqui embaixo. Ele vem aqui, está no máximo aqui. Em f de 2 ele é menos 5, então ele vai descer aqui fortemente. Eu não sei como é que é essa descida aqui, tá? Mas eu sei que aqui ele vai passar em menos 5, né, que é o ponto de inflexão. E depois vai passar lá embaixo, aqui, vamos botar assim, aqui no menos 21, quando estiver passando no 4, que vai ficar o ponto de mínimo. Então aqui, ó, vai ter uma raiz aqui no meio, vai fazer um troço assim e vai subir. Ah, professor, tá horrível esse teu gráfico aí, eu não sei se ele é assim. Eu não sei essa curvatura aqui, eu não tenho os pontos de lá. Mas eu sei que fora desses pontos aqui, o gráfico se comporta de forma igual. Ele não vai ter outra curva aqui no meio. Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra, como é que fica o gráfico. Vou buscar aqui o GeoGebra. No GeoGebra, então, a gente vai ter x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11. Vamos ver o gráfico aqui, como é que vai ficar. Opa, ficou grandão ali, vamos diminuir ele. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Jogar para cá, baixar. Ali, ó, passa no 21. No 4 está passando no menos 21 aqui. A gente está passando no 0 no 10. A gente tem um ponto de flexão em 2. Né, que é onde você muda a curvatura da função. Eu tenho concavidade positiva aqui para x maior do que 2 nesse lado, concavidade negativa para cá. Ou seja, eu não altero nenhum comportamento do meu gráfico. Mas realmente ali, ó, no meu ficou todo feioso aqui, né? Ele teria que fazer um gráfico bem rentinho para cá, que eu não sabia onde é que eram as raízes. Mas eu sei que esse gráfico não foge disso aqui. Ah, pessoal, mas pô, tinha que ter o cuidado, né, de fazer ele mais ou menos assim, ó. Ah, pois é, tinha, mas eu não sabia. Entendeu? Eu só sabia que ele vinha para cá. A única coisa que eu sabia era isso. Tá? Então tinha que desconsiderar isso aqui. Tá bem longe ali. Sim, mas a gente não tem como prever esse tipo de comportamento. Tá? O que a gente tem aqui é como prever esses pontos. Então, dado esse aqui, vamos analisar agora o outro gráfico que tem uma equação bem parecida. Né? Não é muito diferente ali os coeficientes, mas o gráfico é totalmente diferente. Vamos dar uma olhada nele aqui. No nosso gráfico B, nós vamos ter aqui f de x é igual a x ao cubo
mais 6x menos 2. Mas vem cá, professor, ele é tão diferente assim? A gente vai ver que os comportamentos deles são diferentes. No domínio, também não há pontos de descontinuidade, ou seja, o domínio é real, sem nenhum problema. Paridade, a gente não vai ter paridade aqui também, porque quando eu trocar aqui o valor de x, esse 2 aqui vai me atrapalhar. Eu nunca vou conseguir f de menos x igual a menos f de x, aqui por exemplo. Nem f de menos x igual a f de x. Porque esse cara vai me atrapalhar. Então eu não tenho paridade também. Né? Vamos dar uma olhada em ponto de continuidade também. Já comentei dentro do domínio. Interseção do gráfico com os eixos. A única coisa que eu posso falar aqui com certeza para você é f de 0 é igual a menos 2. A única coisa que eu posso te dizer, até agora, é isso aqui. Ele passa aqui em menos 2 quando o x for igual a 0. A única coisa que eu consigo te dizer. Mais nada, por enquanto, eu consigo te dizer sobre esse gráfico. Tá? Então a gente precisa avaliar comportamento nos infinitos. Eu também tenho um termo dominante, x ao cubo, que vai dominar os outros. Então, quando x tender a infinito, o y vai tender a infinito. Quando x tender a menos infinito, y vai tender a menos infinito. Vou ter uma coisa mais ou menos para cá e outra coisa para cá assim. Eu coloco isso aqui só para identificar que uma vai para infinito, outra vai para menos infinito. Quando o x cresce, no caso, ou decresce indefinidamente. Agora vamos dar uma olhadinha nas coisas que precisam utilizar a derivada. Então aqui, crescimento e decrescimento. A gente vai ter aqui f' de x. Vai ficar o quê? Passo 3 para frente. 3x ao quadrado mais 6. Aqui eu consigo verificar onde é que ela é crescente e decrescente. Observa. Vamos verificar aqui. Primeiro, quais são os possíveis valores extremos? Quais são os candidatos? A gente já tem um problema. Qual é o problema que a gente tem aqui? Eu quero f' de x igual a 0. Então eu quero 3x ao quadrado mais 6 igual a 0. Ora, 3x ao quadrado igual a menos 6. Não existe x pertencente aos reais que satisfaça essa igualdade. Então, a gente aqui já tem um problema, que é, eu não tenho valores extremos. Tá? A única possibilidade de eu ter valores extremos seria agora num ponto que não fosse diferenciável. Mas eu tenho um problema, todos os pontos são diferenciáveis. Então não tem valor extremo. Né? Essa função, eu tenho que f' de x é sempre maior que 0. Em outras palavras, ela vai ser sempre crescente. Então f é sempre crescente. Esse aqui é o que a gente tem por enquanto. Bom, ótimo agora. O que a gente pode falar mais? A gente já viu a primeira derivada, falta ver a segunda. Eu não tenho ponto de máximo, mas eu posso ter ponto de flexão aqui. Vamos ver como é que é a segunda derivada. f, duas linhas de x, vai ficar igual a 6x. Então, se eu quiser concavidade para cima, eu vou querer f, duas linhas de x, maior do que 0. Então, a gente vai ter aqui 6x maior do que 0, x maior do que 0. Isso aqui é a concavidade positiva. Se eu tiver f, duas linhas de x, menor do que 0, nós vamos precisar que x seja menor do que 0, porque 6x vai ter que ser menor do que 0, então x menor do que 0, eu tenho concavidade negativa. Ou seja, a minha concavidade muda de sinal em x igual a 0. Então eu tenho em x igual a 0, é um ponto de inflexão. Professor, mas ainda não estou satisfeito. Eu quero ainda verificar com a terceira derivada, verificar se não é 0. Tá, tudo bem, vamos lá. f3 linhas de x vai ficar igual a 6. Isso aqui é diferente de 0. Então, x igual a 0 é realmente ponto de inflexão. Então, a gente já sabe, a gente tem concavidade positiva, negativa. Eu sei aqui que ela passa no menos 2. E eu sei que x igual a 0 é um ponto de inflexão. E ela é sempre crescente. Bom, o que a gente vai ter? Eu vou ter alguma coisa assim, né? Aqui, em menos 2, ela vai... Eu vou abortar esse cara aqui, que está muito grande. Eu vou chegar mais para cá, esse e esse. Vamos analisar ali o que a gente tem. Em x igual a 0 aqui, a gente vai ter um ponto de inflexão, sendo que x menor que 0 a concavidade é para baixo. Então está voltada para cá. Vai ter alguma coisa mais ou menos assim. Nesse ponto aqui eu troco a concavidade, que aqui está voltada para baixo. Daqui eu vou botar ela voltada para cima. Então vai ter para cá. Então basicamente o que a gente tem é um gráfico desse tipo, totalmente diferente do outro, né?
Vamos confirmar esse resultado utilizando o GeoGebra aqui. Então, voltando aqui para o GeoGebra, eu vou tirar essa função e vou colocar outra função aqui. O gráfico é simplesmente esse aqui. Ó. Eu posso melhorar um pouquinho, que aqui, como eu consigo mexer na escala do GeoGebra, mas basicamente agora está igual ao meu. Passa aqui no menos 2, tá vendo? Aqui embaixo. Ó, menos 2 ali. No menos 2 eu troco a concavidade, né? E eu consigo chegar mais para lá. Agora está bem parecido com o meu gráfico. Agora eu fiz direitinho. Tá, agora deu certo. Bom, esses aqui são os 2 primeiros gráficos. E você tem que atentar, tem que lembrar que apesar do meu gráfico aqui ficar bem razoável, o que você tem que perceber são as mudanças de comportamento do gráfico. O gráfico não muda de comportamento fora desses pontos aqui. Tá, isso aqui que é importante pra gente. Vamos dar uma passadinha agora para o meu gráfico C. Esse gráfico C é um pouquinho mais difícil de avaliar. Vamos dar uma olhadinha nele. F de x é igual a 3, x elevado a 2 sobre 3, menos 2x. Bom, aqui a coisa muda um pouquinho de figura. Esse gráfico aqui, a gente já poderia ter problema aqui se o denominador fosse par, né? O denominador é ímpar. Isso faz com que o domínio seja real. Eu não preciso tirar nada, nenhum ponto aqui para ter domínio. Paridade, eu posso até ter. Vamos dar uma olhadinha em f de menos x aqui. Vai ficar 3 menos x elevado a 2 sobre 3 menos 2 que multiplica menos x. Bom, aqui está elevado a expoente par, então vai ficar 3x elevado a 2 sobre 3 mais 2x. Ótimo. Essa função não é nem menos essa. No caso, ela seria ímpar, nem é igual a essa, seria par. Então não há paridade. Então sem paridade. Legal. Bom, pontos de descontinuidade a gente também sabe que não tem, porque o índice da raiz é ímpar, então aceita valor negativo, pode ser 0. A gente tem interseção dos gráficos com os eixos. Acho que está bem claro aqui para você que f de 0 vai ficar igual a 0. Né? E eu posso tirar outra interseção com x também. Eu posso fazer assim, ó, x elevado a 2 sobre 3, para pegar as raízes. Aqui vai ficar 3, quando eu multiplicar por 3 vezes vai chegar esse aqui. E aqui vai ficar menos 2x elevado a 1/3. Isso aqui igual a 0. Então a gente tem aqui x igual a 0. E a gente vai ter 2x elevado a 1/3. Aqui, jogando para o outro lado, igual a 3. Então, a gente vai ficar aqui 3 sobre 2. X vai ficar 27 sobre 8. Aqui nossa outra raiz. Então a gente vai ter duas raízes aqui para esse problema, duas interseções com eixo x. E x igual a 0 e x igual a 27 sobre 8. Né? Quando chegar aqui em 27 sobre 8, só você observar que vai ficar 3 menos 2 vezes raiz cúbica de 27 sobre 8, 3 sobre 2. Vai cortar com esse, vai sobrar, vai dar 0 também, tudo certinho. Então, o nosso problema agora vai ser analisar comportamento nos infinitos, uma vez que a gente já sabe a questão do gráfico com os eixos, crescimento e decrescimento. Bom, como é que vai ficar o comportamento dos infinitos? Tá, limite de x tendendo a infinito, e aqui a gente vai ficar com 3x elevado a 2 sobre 3 menos 2x. Bom, isso aqui vai ficar infinito menos infinito, uma indeterminação. Né? Mas isso aqui é uma determinação bem fácil de tirar. Porque eu posso escrever assim, ó, limite aqui de x elevado a 2 sobre 3. Aí vai ficar 3 menos 2x elevado a 1/3. Aqui quando x tende a infinito. Por que tirei a indeterminação? Porque agora não tem infinito menos infinito. Né? Esse cara aqui vai dar infinito. E esse cara aqui vai dar menos 2 vezes infinito, menos infinito. Infinito vezes menos infinito dá menos infinito. Então, quando x tende a infinito, ele vai para menos infinito. Vamos ver o que acontece quando x tende a menos infinito. Aí a gente vai ficar x elevado a 2 sobre 3. E aqui 1 menos 2x elevado a 1/3. Esse cara aqui vai para mais infinito. Então,
E esse cara aqui vai menos infinito no x elevado a 1/3, com menos na frente vai ficar mais infinito. Mais infinito vezes mais infinito vai dar infinito. Então a gente já sabe como é que é o comportamento das funções nos infinitos. Já falta agora o estudo da derivada mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no f' de x. F' de x vai ficar igual a, passa o expoente para frente, então vai ficar 3 vezes 2 sobre 3, vai ficar 2x. 2 sobre 3 menos 1 dá 1/3. E aqui menos 2. Aqui a gente já tem que prestar mais atenção, que aqui eu fiz um erro. 3, aqui é menos 1 sobre 3. A gente tem que tomar um pouquinho de atenção, porque isso aqui é escrito assim, né? Na verdade, 2x elevado a 1 sobre 3 menos 2. Em outras palavras, x não é f' de x, não é definido em zero. A gente tem esse problema aqui, ó. F' de x não é definida em x igual a zero. Aqui que a gente vai ter que verificar. Verificar se a função muda o sinal dela em x igual a zero. Né? Eu vou utilizar esse cantinho aqui inicialmente para fazer as contas. Se eu quero que f' de x maior que zero, vai implicar que 2 elevado a x, 2 sobre x elevado a 1/3, aí aqui menos 2, tem que ser maior do que zero. Como é que a gente faz essa conta? Vai ficar, bota 2 em evidência, aí a gente vai ficar com 1 menos x elevado a 1 sobre 3, sobre x elevado a 1 sobre 3, sendo maior do que zero. Para ser maior do que zero, eu tenho que ter a função em cima sendo positiva e embaixo sendo positiva, ou em cima sendo negativa e embaixo sendo negativa. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente tem isso, né? Fazendo uma regrinha de sinais aqui. Né? Quais são os zeros? Né? Do de cima vai ficar 1 menos x elevado a 1/3 igual a zero, a gente vai ter que ter o x igual a 1. Quando o x for maior do que 1, a gente vai ter o quê? Se o x for... bota aqui 1 menos x elevado a 1 sobre 3. Aqui sendo maior do que zero, então a gente vai ter que ter x elevado a 1 sobre 3 menor do que zero. Desculpa, menor do que 1. Então a gente vai ter elevado os dois ao cubo aqui, x menor do que 1. Né? Então a gente vai ter para cá positivo e para lá negativo. Agora no zero, x elevado a 1 sobre 3, agora aqui é fácil, né? Para cá positivo, para cá negativo, pegar aqui os dois, então passando aqui entre 0 e 1, menos com mais menos, mais menos. Aí você vai ter que ter positivo aqui no meio. Então ela é crescente entre 0 e 1 e decrescente no complementar do intervalo 0 e 1. Né? Então a gente vai ter aqui crescimento em 0, 1 e decrescimento no resto. Bom, com isso aqui a gente já tem elementos bastantes para poder fazer um gráfico aqui da função. Né? O que interessa para mim aqui? Nesse lado aqui. O que me interessa é saber quem é aqui as raízes. Né? Então a gente tem que anotar aqui as raízes. Deixa eu anotar. Raízes. A gente tem x igual a 0. X igual a 27 sobre 8. Eu tenho onde é que ela é crescente e decrescente. Está aqui. Eu tenho crescimento o comportamento nos infinitos. Né? Falta calcular ainda a minha segunda derivada. Então, com isso aqui eu já posso apagar. Né? A gente tem aqui quando x tende a mais infinito, ela vai para menos infinito. Deixa eu só anotar isso para a gente não perder. E quando x tende a menos infinito, a função vai para mais infinito. Então, com isso aqui eu já posso apagar praticamente tudo. Vamos analisar agora como é que fica a minha segunda derivada. F2' de x vai ficar igual a, passa aqui para frente, 2 vezes x elevado a menos 1/3. A gente vai ficar 2 vezes menos 1 sobre 3 vezes x elevado a menos 4 sobre 3.
E o que você pode observar aqui é que o F2 linhas de x aqui vai ficar sempre positivo, né? Com exceção do x igual a zero. Aí a gente vai ter aqui, ó. Se eu quiser calcular o que acontece se eu tentar achar uma concavidade negativa. Ah, desculpa. O x aqui vai ficar sempre positivo. Então a gente vai ficar menos 2 sobre 3 vezes x elevado a menos 4 sobre 3, sendo menor do que zero. Qualquer x que eu coloque aqui vai ficar positivo, porque eu tenho um expoente na quarta. Então aqui a solução vai ficar reais, no caso sem o zero, né? Então ela vai ter a concavidade então sempre para baixo. Para baixo sempre. Isso aqui que é importante para mim. Com isso aqui eu já tenho condições de fazer o gráfico. Vou fazer o gráfico nessa região aqui. Então a gente vai ter aqui a função, ela passa aqui no zero, né? Ela tem aqui ela tem uma região de crescimento. Então ela aqui, ela decresce, em x igual a zero, ela vai ter aqui, olhando para cá, um ponto de mínimo, ó, que ela decresce aqui, depois ela sobe, depois ela decresce. Então ela tem um ponto aqui de mínimo em zero e aqui um ponto de máximo em 1. Tá? Quando ela é 1, ela é igual ao quê? Na função. Aí a gente vai ficar 3 vezes 1 menos 2, ela passa no 1 aqui em cima. Então ela passa aqui. A função ela vai ter concavidade sempre para baixo, ela é crescente nesse ponto, decrescente no outro. E a gente, bom, basicamente tem tudo. Ela vai ter que ser algo assim, né? Ela vai ter que decrescer até aqui, ó. Tá? Ela vai crescer aqui fazendo um máximo e depois ela vai para menos infinito. Porque eu tenho que obedecer isso aqui, né? Quando x tende a infinito, ela vai para menos infinito, está indo. Quando x vai para menos infinito, ela vai para mais infinito. Então o comportamento dela, o esboço do gráfico tem que ser esse. Ok? Vamos dar uma olhada no GeoGebra para ver como é que a gente trabalha nele. Tirar a função aqui que a gente estava antes, que era x ao cubo mais 6x menos 2. E vou colocar a minha nova função, que é 3x elevado a 2 sobre 3 menos 2x. Observa aqui, ó, tá péssimo por causa da... Aqui eu não estava usando no outro gráfico uma escala apropriada. Agora eu estou colocando uma escala aqui mais apropriada para você enxergar melhor. Então a gente tem aqui o ponto de máximo aqui em 1, a função sempre decrescente, decrescente nesse ramo, o que quer dizer a concavidade sempre negativa, sempre voltada para baixo, e aqui nesse ramo ela é crescente. Até aqui 0,1, de 1 para frente ela é decrescente. E ela aqui vai para mais infinito, do outro lado aqui ela vai para menos infinito. Se eu chegar mais para cá, você vai enxergar bem ela indo para menos infinito. Então nós temos aqui o gráfico, como é o comportamento do gráfico da função aqui da letra C. Já não é um gráfico tão trivial. Vamos dar uma olhadinha aqui na letra D e na letra E, para a gente verificar como é que esse gráfico fica. Iniciando a letra D, nós vamos ter f de x é igual a x elevado a 1 sobre 3, mais 2x elevado a 4 sobre 3. Bom, nós temos que analisar aqui, como sempre, domínio, paridade, etc. O domínio aqui não tem nada que faça com que algum ponto da função não possa ser escolhido. Então, domínio igual a real, sem problema. Paridade. Aqui nós vamos ter problema também na paridade para a seguinte coisa. F de menos x vai ficar igual a menos x elevado a 1 sobre 3 mais 2 vezes menos x elevado a 4 sobre 3. Isso aqui vai ficar menos x elevado a 1 terço e aqui vai ficar mais 2x elevado a 4 terços. Ou seja, a função não é nem igual a menos f de x nem igual a f de x, então ela nem ímpar nem par. Então aqui, interseção de pontos de descontinuidade, então nós não temos. Agora interseção do gráfico com os eixos. Bom, quando o x for igual a zero aqui, nós vamos ter que a função passa no zero. Então a gente vai ter f de 0 igual a zero, que é ou seja, a função passa na origem, né? O ponto que corta o eixo dos y. A gente pode avaliar também o ponto que corta o eixo do x. É só escrever dessa maneira aqui. f de x é igual a x elevado a 1 sobre 3
que multiplica, aqui vai ficar 1 mais 2x. Aí, a gente vai ter aqui 2x igual a menos 1. O f de x é igual a 0. Aqui o f de x é igual a 0, vai implicar que x é igual a 0, aqui no primeiro, ou 1 mais 2x igual a 0, a gente vai ter x igual a menos 1 sobre 2. Então são os pontos em que corta o eixo dos x e o eixo dos y. Temos já tudo aqui. Comportamento nos infinitos. Bom, o que a gente vai ter aqui de dominância? Esse termo aqui é um monômio que tem um grau maior do que esse. Então, no longo prazo, esse aqui domina. O que significa? Que o limite de f de x, quando x aqui agora tende a mais ou menos infinito, vale os dois, né? Como esse aqui é o termo dominante, um expoente aqui de grau par no numerador, né? A gente vai ter que ele vai ficar igual a mais infinito. Dos dois lados. O que falta para a gente agora são os estudos em cima da derivada. Bom, aí a gente vai ter que, obviamente, calcular a derivada. A gente vai ter f' de x, vai ficar igual a 1 sobre 3, vezes, aí aqui 1 sobre 3 menos 1, vai dar menos 2 sobre 3. Então aqui vezes 1 sobre x elevado a 2 sobre 3. Aí vai ficar mais 2 vezes 4 sobre 3, vezes x elevado a 1/3. Bom, aí nós vamos ter que procurar agora os pontos possíveis onde a derivada dá zero. Eu posso ainda dar uma aliviada nisso aqui, colocando o x elevado a 2 sobre 3 embaixo. Vamos dar uma pensada nisso. Então aqui vai ficar 3x elevado a 2 sobre 3. Em cima vai dar 1. Embaixo aqui vai ficar 8x. Agora, quando eu multiplico aqui por x elevado a 2 sobre 3, vai dar x elevado a 1 para aqui, né? Então, aqui seria a derivada. Vamos botar aqui candidatos a extremos. Extremantes, aliás. A gente vai ter 1 mais 8x igual a 0. Então, x é igual a menos 1 sobre 8. A gente vai ter também, como embaixo todos os valores são, qualquer valor de x que eu coloque, o resultado embaixo vai dar positivo, basta olhar em cima. Então a gente vai ter aqui crescimento. Aí a gente vai ter 1 mais 8x maior do que 0. Então a gente vai ter que o x é maior do que 1 sobre 8. E no decrescimento, a gente vai ter o x menor do que 1 sobre 8. Desculpa, menos 1 sobre 8 aqui. Menos 1 sobre 8. Bom, a gente já tem o crescimento e decrescimento. Vamos dar uma olhada também na segunda derivada. F2 linhas de x. Aqui eu vou continuar olhando para esse cara aqui, que é 1 sobre 3 vezes x elevado a menos 2 sobre 3. Então vai ficar menos 2 sobre 9 vezes x elevado a menos 2 sobre 3 menos 1, menos 5 sobre 3. Aí esse cara aqui mais 8 sobre 9 vezes x elevado a menos 2 sobre 3. Né? Aí a gente, para saber aqui se o ponto é de máximo ou mínimo, eu vou calcular aqui quanto é que é f, duas linhas de menos 1 sobre 8. E vou verificar. E vou verificar aqui usando o máximo. E eu também vou estudar aqui se eu tenho ponto de inflexão ou não. Então a gente vai ter f duas linhas de x igual a 0. Nós vamos ter que embaixo aqui o denominador é 9. Então embaixo vai ficar 9. E aqui vai ficar x elevado a 5/3. Isso aqui é um denominador. Então em cima aqui vai ficar menos 2 desse primeiro fator. E aqui vai ficar mais 8. X elevado a menos 2. Se eu colocar aqui menos 1, vai ficar menos
5/3. Então aqui mais 8 vezes x, a gente vai encontrar x menos 5/3 menos 2/3. Então aqui a gente vai ter, se eu quiser calcular o ponto de inflexão, vai ficar f2 linhas de x, x igual a 1/4. Seria o nosso ponto de inflexão. Então x igual a 1/4 seria o ponto candidato a ponto de inflexão. Eu vou verificar se o f de 3 linhas de 1/4 é diferente de zero. Se for diferente de zero, nós vamos ter ali ponto de inflexão. Vamos dar uma olhadinha aqui no máximo. Eu vou botar a função para a gente estudar ela. Então, vou colocar aqui f de x igual a x elevado a 1/3. E agora mais 2x elevado a 4/3. Então nós vamos ter aqui a função f de x igual a x elevado a 1/3, certinho. Aí agora nós vamos precisar aqui da segunda e terceira derivada. Então vou escrever assim. Eu vou definir uma função. Eu vou chamar de d2f de x, que esse é a derivada segunda, que é a derivada de f de x, x duas vezes. Então aqui está o d2fx, a segunda derivada do f ali. Tá? Bate ali com o que a gente calculou, né? A gente tem aqui menos 2/9, vezes x elevado a menos 5/3, mais 8/9, x elevado a menos 2/3. Então eu vou pedir para ele calcular para mim qual é f duas linhas de menos 1/8. Então d2f de menos 1/8. Tá? A gente tem que é igual a 32/3, que é maior do que zero. Então, venho para cá. 32/3, que é um número maior do que zero. Então, deixa eu colocar aqui no cantinho. X igual a menos 1/8. No caso, como a gente tem aqui ele maior do que zero, a gente tem que é um ponto de mínimo. Tá? O x igual a menos 1/8. E agora eu quero saber se o 1/4 vai ser ponto de inflexão ou não. Então eu vou ter que definir agora aqui a derivada terceira. Então vai ficar d3 f de x, onde ela é derivada f de x, x 3 vezes. A gente vai ter aqui essa aqui é a derivada. Eu vou verificar se d3f, no caso de 1/4, se é igual a zero. Né? Bom, isso aqui não é igual a zero. Né? A gente vai ter de 10 vezes 4 elevado a 8/3 menos 4 elevado a 11/3. Bom, isso aqui não é igual a zero. Então, esse cara aqui é diferente de zero. Tá? Voltando aqui do máximo. Então a gente tem aqui que x igual a 1/4 é ponto de inflexão. Então agora a gente já tem todos os elementos que a gente precisa para montar o gráfico. Eu tenho aqui quais são os pontos que cortam o eixo do x. A gente sabe que tendendo a mais ou menos infinito, ela vai para mais infinito. Ou no x tende a mais ou menos infinito, ela vai para mais infinito. A gente vai ter um ponto de mínimo em menos 1/8. Eu vou pegar quem é o f de menos 1/8 aqui, para a gente saber quem é. Menos 3/8. Então a gente vai ter aqui, mais ou menos aqui, né? Um ponto aqui assim, para dar um mínimo. Tá? E a gente tem as raízes, que são... Onde é que estão aqui as raízes? Passa no zero. Passa aqui e passa no menos 1/2.
Passa mais ou menos aqui. Então a gente vai ter alguma coisa passando aqui assim. Onde é que é a área de crescimento e decrescimento dela? O crescimento é maior do que menos 1 sobre 8, decrescimento é menor do que menos 1 sobre 8. Então a minha função vai fazer mais ou menos isso aqui. Então o ponto de mínimo vai passar aqui. Ela vai ter um ponto de inflexão logo depois, que é 1 sobre 4. O problema é que esse ponto de inflexão ele vai simplesmente alterar essa tendência de crescimento. Então ela vai fazer um negócio meio assim, para lá. Então ela começa a crescer mais, depois começa a crescer menos aqui. Mais ou menos aqui, esse é o gráfico, com todos os elementos que a gente tem. Vou dar uma olhadinha no GeoGebra, para ver o que o GeoGebra nos diz. Então eu coloco a função. Tá aqui. Esse aqui é o gráfico do GeoGebra. Não ficou muito diferente do meu, né? A gente vai ter aqui o ponto de mínimo. Aqui a função indo para mais infinito. Aqui mais ou menos o ponto de inflexão. E aqui a função aqui tendendo a mais infinito também. Então fizemos o gráfico da nossa função D. Vamos aqui para a nossa função E agora. A letra E, dada por f de x, igual a x menos 1 sobre 2x menos 5. Essa função muda um pouquinho, porque a gente vai ter aqui pontos de descontinuidade, né? Tem a divisão por zero. Então vamos lá, dá uma olhada. Qual é o domínio? No domínio eu não posso ter o 2x menos 5 igual a zero. Então 2x menos 5 tem que ser diferente de zero. X é diferente de 5 sobre 2. Bom, então a gente já tem aqui os pontos de continuidade. A gente já sabe que é 5 sobre 2 também. Paridade, eu também não tenho. Dá uma olhadinha. F de menos x vai ficar igual a, aqui em cima, menos x menos 1 sobre, aí aqui vai ficar menos 2x menos 5, que é igual a x mais 1 sobre 2x mais 5. Ele não é igual a f de x, nem igual a menos f de x. Então não tem paridade. Então a gente tem isso aqui. Interseção com os eixos. A primeira coisa com o eixo x, a gente vai procurar quem é f de 0. F de 0 em cima vai ficar menos 1 sobre menos 5, que é igual a 1 sobre 5. É o ponto que encontra o eixo dos x. Desculpa, o eixo dos y. Para verificar o ponto que encontra o eixo dos x, a gente tem que fazer x menos 1 sobre 2x menos 5 igual a 0. A gente vai ter isso em x igual a 1. Então, beleza, a gente tem aqui comportamento nos infinitos. Vamos botar aqui limite de x menos 1 sobre 2x menos 5 quando x tende ao infinito, por exemplo. É fácil, porque bota o x evidência, limite de x, 1 menos 1 sobre x, sobre, aí que vai ficar x, vamos ficar 2 menos 5 sobre x. Aqui corta esse com esse. Aí aqui você deve observar, tanto faz, x tende a infinito ou menos infinito vai dar a mesma coisa, porque esses aqui vão para zero, então vai ficar 1 sobre 2. Beleza. Então a gente tem aqui, pode ser mais ou menos infinito aqui. Não precisa nem ser infinito. Somente. Vamos limpar isso aqui. Então aqui mais ou menos infinito. Então o y vai para 1 sobre 2 quando o x tende a mais ou menos infinito. Agora a gente começa a analisar tudo que precisa de derivada. Bom, vamos ver como é que é a derivada, né? Em vez de ficar perdendo tempo, vou direto no máximo. Vamos vir para o máximo aqui. Bom, deixa eu botar aqui no máximo. Só dei uma limpada aqui na memória dele. Então f de x vai ficar igual a x menos 1 dividido por 2x menos 5. Então a gente vai ter aqui a função x menos 1 sobre 2x menos 5. Deixa eu pegar a derivada dele. Então vou pegar aqui para
Então aqui é... Então a gente vai ter aqui a função que é derivada. Deixa eu ver se ele melhora um pouquinho a minha vida. Eu tô vendo ali que o meu denominador é 2x menos 5 quadrado. Deixa eu ver se ele melhora um pouquinho a minha vida. Melhora, né? Então a gente tem aqui que é f' de x. Você tem que observar ali o denominador é 2x menos 5 quadrado. Porque o denominador de maior grau na df1 ali que eu calculei é 2x menos 5 ao quadrado. Então eu vou ter aqui f' de x é igual aqui menos 3 sobre 2x menos 5 ao quadrado. Ou seja, eu vou ter sempre f' de x menor que zero, qualquer que seja x. Né? O x só não pode ser o 5 sobre 2, que senão zero esse cara aqui. Ou seja, a função é decrescente. Olha aqui que sempre decresce. Então a gente tem esse problema. A função vai ser sempre decrescente. Né? A gente pode procurar as concavidades também. Deixa eu pegar aqui a derivada segunda. Então a gente vai ter aqui a derivada segunda. Vou pedir para simplificar também. Né? Tem que entender que ali embaixo é 2x menos 5 ao cubo. Então a gente vai ter aqui f, duas linhas de x, vai ficar igual a 12 sobre 2x menos 5 elevado ao cubo. Em outras palavras, quando o x for maior do que 5 sobre 2 aqui, ele vai ficar com a concavidade para cima. E o x menor do que 5 sobre 2, que é onde esse cara aqui fica negativo, concavidade para baixo. Não há ponto de inflexão, porque tem nenhum ponto que eu zero a segunda derivada. Acho que eu fiz tudo aqui, fiz. Então não tem extremantes, a função é sempre decrescente. Deixa eu fazer o gráfico dela aqui. Então aqui eu não passo aqui no 1 sobre 2, vou botar mais ou menos aqui assim. Esse aqui é 1 sobre 2. No 5 sobre 2, mais ou menos por aqui, que é o 5 sobre 2, nós vamos ter aqui um ponto de continuidade, né? Onde ela vai para... A gente tem aqui, na verdade, uma cinta horizontal. Né? Então ele fala que ela sempre decresce. Bom, se ela sempre decresce, ela vai ter essa aqui com uma cinta horizontal e aqui uma cinta vertical. Ela vai ter que fazer isso aqui, né? Ó, a função é sempre decrescente. Né? Ela vai continuar fazendo isso para um lado e para o outro. Eu tenho aqui que ela passa no 1 sobre 5, mais ou menos aqui assim. Né? E passa no x em 1, mais ou menos aqui assim. E ela vai fazer esse comportamento aqui. Mais ou menos assim. Então, nós temos aqui o gráfico, a gente pode verificar no GeoGebra aqui como é que fica. Vamos dar uma olhadinha. Claro, não vai ficar, no GeoGebra vai ficar muito melhor que o meu. Aqui no GeoGebra a gente vai ter essa aqui. Opa. A gente vai ficar, claro, a velocidade aqui com que a função faz a curva bem maior do que a minha, mas os elementos principais estão aqui. Eu posso colocar inclusive ó, x igual a 5 sobre 2, para você ver aqui a cinta vertical, e posso colocar o y igual a 1 meio. Para você ver a cinta horizontal. Aqui vão ser retos que a função nunca encontra, mas que sempre se aproximam. Tá, então é isso, pessoal. Fez alguns exercícios sobre gráficos. O que tem que fazer são sempre esse estudo que a gente fez e verificar como é que a função
se desenrola ao longo do eixo X. Não é uma coisa difícil, mas tem que saber derivar, tem que saber interpretar derivada, tem que saber a teoria toda. Fica um abraço para vocês e até o próximo vídeo, onde a gente vai iniciar a disciplina de integrais. Abraço aí para vocês.